TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Sérgio Sanita, alô meu parceiro, bola com você neste Expresso da Manhã especial. Aí você vê, Sérgio Sanita, lá atrás a movimentação, você tá curtindo Coreia do Sul e Gana, amigo? Quem será que vai vencer esse jogo aí? Não sei, só sei que Brasil e Suíça é 3-0 fora o baile, Sérgio Sanita. Bom dia, o espaço é seu. Bom dia, tô com você. Eu acho que se entrar o primeiro o primeiro gol no primeiro tempo aí, a gente mete uns 4, Léo. Boa. Porque foi demonstrado aí no último jogo que cabia bem mais, né? Mas nervosismos da estreia ali, o Rafinha não tava tão bem. Hoje acho que o Brasil vai deitar ali os suíços, vai deixar eles com uma probabilidade menor aí de classificação. Ô Sanita, bom, antes de você emendar, desculpa, só para não perder o gancho, e teremos a ausência do Neymar de saída. Então, quer dizer, é uma oportunidade tanto para o Brasil mostrar alternativas, não é? Lamentamos muito a ausência do Neymar, pensando na lógica de jogo do Brasil, mas não deixa de ser uma oportunidade para o país mostrar outras alternativas nas 4 linhas. É uma das atrações para a gente monitorar também. Diga lá. Eu acho que inclusive essa lesão mais leve, né, obviamente que é ruim, o Neymar tem muita experiência, mas vai abrir passagem para outros jogadores, especialmente nesses 2 próximos jogos, a primeira fase, para realmente mostrar personalidade, ganhar confiança, e o Neymar das oitavas em diante aí voltar para o time, e essa molecada aí já tá entrosada e rumo ao Hexa, né, eu acho que a gente tem boa chance aí de buscar. Bom, em relação aos destaques da sexta-feira, a gente teve um pregão com liquidez pouco reduzida. O mercado americano aí trouxe só metade, né, do pregão, 3 horas ali da tarde já terminou, então um dia de liquidez bem reduzida. Temos alguns papéis que subiram, a maioria caiu. Eu trouxe aqui inicialmente alguns destaques de alta. O primeiro foi Ocean Pact, que subiu aí 2,60 na sexta-feira. A gente está vendo já o início de uma tendência baixista no papel, contudo, se ele voltar a mostrar força novamente e superar essa região de topo ali, na faixa dos R$ 2,85, 87 ali, a gente vai começar a mostrar um pouquinho de força. Só atenção que é um papel com baixa liquidez, então precisa ficar atento aí a entrar com uma mão menor se você quiser fazer algum tipo de trade no papel. Mas tem espaço para recuperação, mas se perder os 2,50 volta a trazer um viés um pouco mais forte aí na queda. Outra, né, do setor aí de utilities que se recuperou bem aí nos últimos pregões foi Sanepar, né? No dia 21, lá com a notícia de vendas das ações da Copel, o setor todo disparou, Sanepar subiu quase 15, fez uma belíssima correção aqui até a média de 9, abrindo a oportunidade para quem estava de fora entrar, e aí quinta-feira já deu uma entrada na compra e sexta-feira confirmou. Então segue com um belo movimento aqui para buscar o topo ali do início do mês de novembro, no dia 1º de novembro, onde Sanepar chegou a bater R$20,20. Para baixo, só começa a azedar o pé do frango aí se perder os 18,30, mas por enquanto, perspectiva de alta continua em Sanepar. E outra, que também performou bem na sexta-feira, foi Irani, né? Apresentou uma alta de 1,30, contudo o papel segue num ponto perigoso, dado que vem com uma leitura de um topo duplo, tá estressando já de maneira relevante essa média de 50, se perder aí, vai trazer a possibilidade de buscar a região dos R$8, R$7,90, então muito cuidado, que apesar de ter subido na sexta-feira, não tá ainda num ponto interessante para compra não, só volta a mostrar aí um ponto interessante se romper ali a faixa dos R$8,80, aí começa novamente a mostrar força para buscar esse topo aí de outubro, lá nos 9,36. Destaques de baixa aí teve para escolher, a gente teve a maioria das empresas caindo forte na sexta-feira. Anima, a setor educacional caiu quase 9% na sexta-feira, fechou ali a 4,57 e hoje já está em novamente queda de quase 2%. Cenário muito baixista para as educacionais, a gente vinha, né, essas empresas vinham trazendo uma recuperação de curto prazo, o Anima lá estava dentro de um canal de alta, perdeu o canal com convicção, caiu muito forte, repique até as médias e segue agora num zigue-zague descendente. Muito fraco as empresas, Anima aí tá vindo buscar essa região de suporte nos 4,37, que foi uma mínima da metade ali de agosto, finalzinho de agosto. Cenário bem difícil aí para as educacionais. Ser educacional não foi diferente. Queda muito forte aí na sexta-feira de 8,81 e o papel tá vindo buscar a mínima, né, do ano. E se a gente olhar o lado esquerdo do gráfico aqui, é uma mínima de muito tempo no papel, né? Só não tá menor aí do que a crash do 2016.
tá? Então, se o papel perder essa região dos 5,50, vai apontar para a mínima histórica lá nos 4,77. Região muito delicada aí para o papel, vamos ficar atentos, perdendo os 5,50 é muito provável que venha arrumar até a mínima histórica. E Espaço Laser, outra empresa que segue renovando aí as suas mínimas, né? Na sexta-feira caiu forte, uma queda ali de 8,67% e novamente hoje opera em queda. Tá vindo buscar a mínima histórica lá em R$ 1,32 e a gente, enquanto não tiver um arrefecimento consistente dos DIs, é muito provável que essas empresas que têm uma sensibilidade maior às taxas de juros continuem sofrendo aí no curto prazo, Léo. E para a gente melhorar isso, talvez só com a definição realmente de nomes aí para a pasta da Fazenda, Economia e, né, para verificar quanto que vai ser o rombo dessa PEC aí. Bom dia, Sanita. Só para atualizar os nossos ouvintes, Ibovespa na mínima intradiária 108.556 pontos, a 0,39% de queda, Dow Fut recuando 0,48%. Indo agora para as perguntas dos nossos ouvintes, o Ronei quer saber de BBDC4, Sanita, Bradesco. Boa! BBDC4 trouxe uma pernada bem relevante de queda, né? Recentemente aí, caindo 2 dias 20%. E veio ali no passinho do elefante ali, devagarzinho, né? Tentando sua recuperação, tocou a média de 9 e não conseguiu virar para cima. Tendência de forte baixa no papel. A gente tem um suporte imediato aí que foi testado nos últimos pregões, ali na faixa dos 15, 20, 15, 30. Se perder esse patamar, volta a mirar para a mínima ali do mês de novembro, onde chegou a bater R$ 14,70. Tendência muito forte de baixa para o papel. Compras aqui só para quem está olhando o carrego, ficar posicionado alguns meses aí, né? Um papel que distribui dividendos regularmente, pode ser uma estratégia para quem gosta aí de dividendos. Ou, né, para os níveis de preço, nível de estresse que a gente está vendo no mercado, também acredito que no decorrer de um horizonte mais longo a gente vai ter a recuperação. Mas no curto prazo segue em tendência de baixa e se perder a região dos 14,70, aponta lá para a faixa dos 14,20, que foi uma mínima, se a gente voltar aqui lá para o lado esquerdo do gráfico, uma mínima lá de maio de 2020. Cenário bem baixista para Bradesco, então para curto prazo ficaria de fora. Cenário baixista também para o Ibovespa, que acabou de bater mais uma mínima intradiária, 0,52% de queda, 108.406 pontos, enquanto o Dow Fut recua 0,40% a R$ 5,391. Daqui a pouquinho a gente se aprofunda no mergulho do mercado à vista. Enquanto isso, tem mais pedido por aqui. O Ronei pediu também papéis de Magalu e tem bastante gente falando sobre varejo. Então eu já aproveito para pedir papéis também de Via 3 e Amer 3. Portanto, Magalu, Via e Americana, Sanita. E olha, Sanita, pegando carona no gancho de que a Black Friday decepcionou em boa parte as expectativas que vários agentes tinham. Quer dizer, você tem de um lado uma curva de juros hoje especificamente arrefecendo e de outro uma Black Friday que decepcionou a expectativa de boa parte dos agentes econômicos e de mercado. Como é que vai ser essa queda de braço, hein? Diga lá. Realmente, com esse cenário aí de juros altos, recessão, não especificamente no Brasil, mas a gente está falando no mundo em recessão, e todo mundo, obviamente, que gasta o mínimo possível, né? A taxa de desemprego aí aumentando, a gente está vendo várias empresas demitindo pelas incertezas econômicas, então era de se esperar realmente que a Black Friday não fosse uma que maravilha, né? E isso acaba sendo refletido, obviamente, também no curto prazo aí nas empresas. Magalu, tendência de baixa, caiu na sexta 5%, hoje já está caindo 3,5% e o papel está muito provável que venha novamente testar essa região de suporte aí nos R$3 e se perder suporte forte lá nos R$2,50 e, né, num cenário mais caótico, aí não dá para descartar que o papel volte a testar a mínima do ano, R$2,03. Inclusive, né, há bastante tempo a gente já tinha uma visão mais baixista para o papel, desde que perdeu a região dos R$3,90, com alvo total lá nos R$2,30. Então não tem compras aí tecnicamente falando, as quedas podem continuar, o cenário deve continuar estressado, como eu disse, até que a gente esteja um arrefecimento dos DIs. A gente pega a Via, tá no mesmo, né, na mesma visão baixista aí, a Via caiu na sexta-feira 6,28, hoje já está caindo 3,5, cenário muito parecido com o que tem Magalu,
Contudo, a Via, se fechar assim, já está perdendo esse fundo anterior, ou seja, a gente olha para o lado esquerdo do gráfico e não tem mais suporte relevante para o papel até a mínima do ano, onde chegou a bater R$ 1,76. Tá? Poderia considerar essa sombrinha aqui, essa mínima, uma região? Sim, 2,14, que foi exatamente onde o papel bateu hoje na mínima do dia. Então, perder essa região dos 2,20 e 2,14, o cenário começa a ficar bem pesado para a Via e é bem provável que ela venha mirar aí no decorrer das próximas semanas a mínima do ano em 1,76, compras aqui só quando quebrar essa linha de tendência de baixa, começar um zigue-zague ascendente, esse cenário provavelmente só aconteça com arrefecimento aí dos DIs. E Americanas, a mais fraca de todas elas, né, subiu menos, caiu mais. Na sexta-feira não caiu tanto, caiu 2,06, mas hoje está caindo quase 5%. E renovou, né? Inclusive, recentemente, mínima no ano. A mínima era lá de julho, que a maioria das empresas deixou o fundo ali na faixa dos R$12,09 americanas. Ela já perdeu recentemente essa região, já veio fazer nova mínima em R$10,01 e tá com cara de testar ali novamente. Alvo do último pivôzão aqui que o papel desenhou, alvo lá nos 8,82. Então, situação muito difícil para as varejistas, especialmente para Americanas, que é uma empresa um pouco mais complexa, né? E subiu menos que as outras e está caindo mais. Então, ficaria de fora nesse momento mais difícil aí de indecisão do mercado. Seu panorama é excelente, ô Sanita. Americanas, neste instante, não é só entre as varejistas o papel que mais cai, mas também é o papel que mais cai entre aqueles que compõem o índice. A MER3 recuando 4,84%. Nós temos agora o papel a R$10,39. Inclusive, a queda agora encorpa para 5,11%. Na sequência, é nesse sentido que eu gostaria que você fosse. Você, claro, né, separou alguns dos destaques aqui. Há pouco estava trazendo para nós, passou por OPCT3, PR11, RANI3 e ANIM3, SER3 e ESPA3. Mas em cima do tempero do Quarteto de Ferro, eu gostaria que você comentasse CSN. CSN está caindo 4,28% na esteira de muitas incertezas sobre a atividade econômica da China em meio aos protestos. E nós temos agora R$13,19 na queda de CSN, 4,35% de recuo. Não é um fenômeno isolado, Sanita. O Ziminas também está caindo quase 4% a 7,31. Vale, por enquanto, vai até segurando as pontas em proporção, mas também cai, 0,96% de recuo. Vamos falar de CSN, que é o destaque negativo do Quarteto de Ferro, pois não? Boa, vamos lá. CSN hoje DataX, né? Então quem dormiu comprado aí tem direito a receber R$1,18. Pode ser isso também que está trazendo, além das incertezas na China, a queda do minério, esse viés um pouco mais negativo hoje, né? Caindo 4,5%, 4,70% agora. Então, quem estava querendo receber o dividendo já pode vender, já tem o direito garantido. Isso pode estar trazendo um pouquinho de pressão vendedora no papel. No curtíssimo, aí a gente está deixando topos ligeiramente mais baixos, fundos ligeiramente mais altos, ou seja, é uma leitura de um triângulo simétrico, uma leitura de indefinição. À medida que a gente rompe essa estrutura, é bem provável que a gente tenha um movimento mais agudo, seja de alta, seja de queda. Como as incertezas na China vão aumentando, lockdown, protestos, isso vai fazer com que as commodities caiam e possivelmente que a gente tenha também um viés baixista em CSN. A gente tem um suporte aí na mínima, né, da semana passada, onde CSN chegou a bater na média de 50 e se segurou ali na faixa dos 12,30. Se perder esse patamar, aí um suporte intermediário só lá na faixa dos 11,70 e depois mínima do ano, R$10,87. Compras aqui eu só veria se o papel efetivamente rompesse ali a região dos 14,35, que foi a máxima do mês de novembro, aí abriria espaço para vir buscar esse topinho ali do mês de agosto, onde o papel chegou a bater, né? Lembrando que o gráfico já está ajustado com os dividendos, chegou a bater R$15,42. A gente segue com um cenário bem incerto aí. Os Minas e CSN especialmente estão mais fracas que Gerdau, que é a melhor do Quarteto de Ferro, seguida por Vale. Então, teria um pouquinho mais de cuidado nesse cenário de incertezas na China, tecnicamente rompendo esse triângulo simétrico. Para cima é compra, agora se perder para baixo pode inclusive dar um short curto aí. Tá certo, Sanita, às 10h18. Meu parceiro, pra gente fechar, queria dar uma atenção aqui. No chat do YouTube, a gente já contemplou, por exemplo, a dúvida do Mauro Cruel. Mas eu queria colocar a luz pra gente fechar pro que escreve aqui o Tio Vina. Ele coloca: GMAT3 fez um trap de venda no semanal? Ao tentar superar a semana do dia 19 e depois perder a mínima, o que o Sanita acha? Então, GMAT3 nessa perspectiva do Tio Vina, Sanita.
Boa. Ele falou de um trap no semanal, mas no próprio diário a gente já vê, né, e caracteriza aqui um rompimento falso, né? O papel rompeu ali com muita convicção essa região dos 7,20 e logo depois voltou para baixo. Então sim, dá para ter essa leitura aí do trap, né? Da pegadinha aí, é o famoso elástico do Ronaldinho, né? Vai e volta na mesma intensidade. E sim, né? A gente já tem uma leitura um pouco mais baixista, dado que a gente já perde essa região de fundo. Gemat é uma empresa que subiu muito forte, então pode ter uma leitura aqui, inclusive, de um topo duplo. Se perder na semana essa região aí dos R$6, é muito provável que a gente veja o papel mirando ali a região dos 5,40, 5,50 na média de 50 períodos, né? Olha só quanto a empresa subiu aí depois de renovar suas mínimas históricas, uma alta aí de quase 150% reto, e agora com um cenário de mais incerteza, sim, abre espaço para correção. Eu traçaria um Fibonacci aqui, a gente tem exatamente ali na média de 50, esse 5,50 é uma retração relevante ali de 50%, pode ser que dê uma respirada ali, mas se perder, aí o papel começa a apontar para a região dos R$4,98, R$5, que seria um suporte ali relevante, a última retração de Fibonacci. Então, bela pergunta do ouvinte, é exatamente isso o que ele está lendo, o que eu também interpreto desse gráfico. Que bacana. Pra gente fechar, o chorinho dos chorinhos ficam com os chorinhos aqui, ó. Alibaba 40 bares e Jadson Queiroz, porque ambos querem saber de SIMH3. Traz pra gente esse destaque final, Sanita. Simpar, né? Muita gente do TC gosta desse papel, é uma bela empresa, mas iniciou uma tendência muito baixista. Um papel que perdeu essa região de fundo nos 9,45, perdeu aí com convicção, já tinha testado anteriormente, e, né, para quem estava posicionado tinha que estopar aqui. Se não estopou, já está tomando um loss gigantesco, e realmente, caiu bastante no curto prazo, caiu. Mas o que me preocupa nesse papel é que o papel estava muito tempo, mas muito tempo consolidado, não saia do lugar, né? R$12, R$8, R$12, R$8. E agora que perdeu, tende a trazer um viés mais baixista mesmo, né? E se a gente olhar especialmente o semanal, você fala assim, poxa, mas já caiu bastante. Mas olha só o semanal, o papel perdendo a média de 200, lá no crash do coronavírus ele estava R$2, ele está ainda hoje a 7,5. Então se o papel engatar realmente um cenário de maior incerteza, né, dos investidores ali, stop de posição e uma tendência baixista que pode estabelecer de maneira mais relevante aqui, sim, é um papel que pode cair muito mais do que já caiu aí recentemente. E eu vejo aí uma região intermediária de suporte que acho difícil perder no curto prazo, mas eu acho totalmente provável, se o cenário de incerteza continuar, que ela vai testar essa região dos 5,80. Então muito cuidado, aquele famoso viés de ancoragem já caiu demais, a gente sabe que pode continuar caindo, né? Olha aí o gráfico de IRB, de Oi, vocês vão entender o que eu tô falando. Então não vejo compras aqui para Simpar até que ela volte, fazer um zigue-zague ascendente convincente, né? Virar médias para cima, e especialmente a gente tiver um cenário aí onde os DIs comece a arrefecer. Aí vejo expectativa de recuperação, mas no curto prazo sigo com viés negativo aí para Simpar, apesar de ser uma excelente empresa. Tá certo. Sanita, meu parceiro, um super obrigado, abração. A gente volta a conversar amanhã. Espero abrindo os trabalhos aqui na comemoração daquela que poderá vir a ser a segunda vitória da seleção brasileira rumo ao Hexa. Um abraço, Sanita. Valeu, grande abraço. Bom jogo para todos. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.